O Rodrigo Silva tentou defender algo indefensável durante um podcast. O que será? Curta, comente, se inscreva e eu já vou lhe contar. Bora para mais um vídeo. Gente, antes de tudo, a gente está aqui debatendo ideias, não estou falando da pessoa em si. É impressionante como que a turma do não julgueis, eles, não julgueis, isso aqui é um debate de ideias e isso é construtivo para todo mundo. Então vamos lá. Ele foi questionado sobre o seguinte: por que há pastoras na igreja se há uma passagem clara que fala sobre a proibição de as mulheres falarem na igreja? A proibição está em 1 Coríntios capítulo 14. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E Paulo diz mais, ele diz, é vergonhoso para a mulher falar. Rodrigo Silva começou assim, olha, a Bíblia, a resposta dele, a Bíblia não permite também jogar a bola, a Bíblia não fala nada sobre questão de futebol, e tem mais um monte de coisa que a Bíblia não fala nada. Então, e aí, outra pessoa interrompeu, outro que estava ali no podcast, mas a Bíblia não tem uma ordem mesmo sobre bola, mas tem uma ordem clara, não permito que as mulheres falem no culto. Tá muito claro? Isso, eu acho que o rapaz lá nem crente era. Mas enfim, e aí ele continuou, não, eu vou chegar nesse ponto aí, respondeu o Rodrigo, mas o que tem a ver jogar bola, proibição com jogar bola, em relação à proibição clara de as mulheres pregarem? Paulo disse isso de maneira clara, não tem nenhuma relação. É porque quando você se propõe a defender o indefensável, você se enrosca mesmo, você não fala, começa a não falar coisa com coisa. E Rodrigo Silva continuou, a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. E aqui já vai sendo introduzido o velho argumento cultural para justificar um pecado, que é o pecado de desobedecer a Escritura diante de uma ordem muito clara. Não é polêmica, é muito clara. Ele continuou. Princípios são eternos, mas a matização desses princípios é local. Eu creio que aqui com matização, acho que ele quer dizer aplicação desses princípios, né? Os princípios são eternos, mas a aplicação desses princípios tem um contexto local. Então, ele começa um longo caminho para responder uma pergunta simples e ele faz uma pergunta. Por que Deus não deixou existir sacerdotisas em Israel no Antigo Testamento? E a resposta dele é, em todas as culturas pagãs, as sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Então, se Deus liberasse sacerdotisas em Israel, corria o risco de em Israel também haver prostitutas cultuais. Essa foi a resposta que ele deu. Tá, primeiro, onde ele achou que o motivo era esse? Na Bíblia. Qual a passagem bíblica que diz que o motivo de não existir sacerdotisas em Israel tem a ver com esse motivo que ele acabou de dar? Nenhum lugar. Segundo, Deus deixou que houvesse algumas coisas em Israel, mesmo sabendo que havia também o seu paralelo lá no mundo pagão. E muitas vezes essas coisas eram usadas para o mal. Por exemplo, Deus condena a idolatria desde sempre. São fartos os exemplos bíblicos de Deus usando seus servos, os reis, profetas, para destruírem imagens e altares aos outros deuses. No entanto, uma única vez, Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma serpente de bronze. E todo mundo que olhasse para ela seria curado. Mesmo sabendo que lá fora, no mundo pagão, eles usavam isso para idolatria. Uma única vez, então, Deus ordenou a construção de uma serpente, e pior, o povo, depois, acabou mesmo idolatrando essa serpente. Então, o argumento dele é, se os ímpios fazem, é errado. Sendo que, na verdade, o princípio bíblico é errado, não importa quem faça. É certo, não importa quem faça. Às vezes, vemos ímpios tendo atos de bondade, como, por exemplo, ajudando financeiramente uma pessoa que está carente. Aí seria errado ajudar porque ímpios fazem? A moralidade não é medida a partir do que os ímpios fazem. A moralidade é medida a partir do que Deus diz. Continuando, o apresentador disse, olha, levando em consideração que as coisas mudam, antes havia sacrifício de animal, agora não. Exatamente, retrucou o Rodrigo. Mas por que havia e não há mais sacrifício? Porque Cristo morreu na cruz. Sendo assim, não há mais necessidade de sacrifício, já que Cristo é o sacrifício perfeito. Agora, em que lugar do Novo Testamento Deus diz que em relação ao sacerdócio feminino foi mudada alguma coisa? Em nenhum lugar. Pelo contrário, há apenas confirmação daquilo que a gente viu em todo o Antigo Testamento. Por exemplo,
na passagem de Coríntios, que eles mesmos citaram no podcast. Depois, Paulo falando a Timóteo, ele reafirma a proibição. O exemplo de que Deus escolheu apóstolos, nenhuma apóstola, nenhuma apostila, presbíteros e não presbíteras. E quando Paulo ele fala sobre as características do presbítero, né, do líder da igreja, do pastor, ele diz assim, marido de uma só mulher. Característica que só pode ser satisfeita por um homem, só pode ser cumprida por um homem. Então, e aí o Rodrigo Silva chega ao Novo Testamento. Por que a proibição também no Novo Testamento em relação ao sacerdócio feminino? A proibição de as mulheres falarem lá naquela ordem que Paulo deu à igreja de Corinto. E aí ele responde, mais uma vez, não com a Bíblia, mas com história, com o argumento cultural. E ele disse assim, em Corinto havia o templo da deusa Afrodite, havia 1000 prostitutas. Havia sacerdotisas que se prostituíam e previam o futuro. E aí ele vem com a explicação, abre aspas, não permito que a mulher não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não está falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Com isso, ele está querendo dizer que Paulo não permitiu, ele proibiu que as mulheres falassem, porque havia uma questão cultural. Havia uma proibição por conta da cultura. Outro havia proibido, não Paulo. Ó, foi isso que ele disse, né? Porque lhes é proibido. Não fui eu que proibi, foram outros. Mas, e aí então, Paulo apenas seguiu a proibição. Primeiro, o próprio Rodrigo disse que entre os gregos as mulheres falavam nas reuniões. Elas eram profetas, sacerdotisas no templo. Então, era culturalmente aceito. Ora, se não foi Paulo quem proibiu e a cultura grega permitia, quem proibiu, Rodrigo? Segundo, se é uma coisa errada, é uma coisa machista, os outros tinham essa atitude machista e Paulo então simplesmente confirmou isso. Paulo, então, não teve espírito forte o bastante para desfazer isso, esse erro. O Espírito Santo de Deus falando por meio de Paulo e defendendo uma coisa que era errada. Por fim, nós cremos que Paulo está falando pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, que pirueta exegética é essa? Quando Paulo fala que é proibido, a proibição vem de Deus, realmente não vem de Paulo, vem de Deus. E como que a gente sabe disso? Porque em 1 Timóteo, Paulo escreveu, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? E aqui ele vai dar a causa. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. Ele não diz por conta de uma questão cultural. Ele responde por que primeiro foi formado Adão. Por quê? É uma conjunção explicativa que visa explicar a oração anterior. Assim, não é nem questão de uma teologia profunda ou de um conhecimento histórico elaborado. É gramática simples. Não permito. Por quê? E aí ele dá a causa. Porque primeiro foi formado Adão. E assim, Paulo nos remete ao Éden e não à Grécia, não a Corinto. A causa da proibição, então, tinha a ver com a ordem criacional e não cultural. Vocês sabem, né? Os gays usam o mesmo argumento para dizer que a Bíblia não proíbe não, o homossexualismo. Eles falam, olha, isso era uma questão cultural da época. Essas passagens de proibição de Paulo no Novo Testamento, dizem eles, sobre o homossexualismo, tem a ver com uma cultura da época, mas isso não vale mais. O grande problema em pegar a questão do argumento cultural aí, de usar a história, que é falha, imperfeita, para interpretar a Bíblia perfeita, é que a Bíblia é perfeita. E você parte então de algo imperfeito para interpretar o livro inerrante. Ora, você nota que ele não usa a Bíblia para justificar o argumento, mas sim a história. O único momento em que ele cita a Bíblia é quando ele fala de Priscila e outras mulheres ali, basicamente de Priscila, ele disse assim, Paulo teve Priscila entre seus colaboradores, então seria ilógico que Paulo tendo Priscila como sua colaboradora, que Paulo então estivesse proibindo. Ora, peraí, o texto diz que realmente outras mulheres também colaboraram com Paulo, assim como na minha igreja há um monte de mulheres que colaboram. Mas e daí? Teve mesmo, Priscila colaborou, e daí? Agora, em qual lugar da Bíblia se anuncia que ela pregou num culto, que ela liderava a igreja? Nenhum lugar. Ora, a gente precisa ler essa passagem à luz do restante da Bíblia e não ler a Bíblia com base na cultura. A cultura diz que é machismo, a cultura diz que o feminismo é bom, que as mulheres devem fazer as mesmas coisas que os homens. Então a gente precisa ler a Bíblia com base nesse pressuposto. E aí a gente tem que interpretar a Bíblia com base nesse pressuposto cultural. É isso. É isso que acontece hoje. Em qual lugar da Bíblia se anuncia que
uma mulher sequer, é o que pergunta Wayne Grudem. Cite-me uma mulher sequer pregando para a congregação reunida. Não há. Depois ele faz uma citação de 2 João 1, em que João se dirige à senhora eleita. Veja, o texto só diz que João se dirigiu à senhora eleita, que tudo indica senhora eleita aqui era a própria igreja. Mas de qualquer forma, independentemente de quem fosse a senhora eleita, dizer apenas senhora eleita, como que ele pode chegar à conclusão apenas com esse substantivo e senhora e esse adjetivo eleita? Como que ele pode chegar a essa conclusão de que apenas ao ler isso, senhora eleita, isso significa que ela prega, que ela é pastora? Como? Com base em quê? De onde tirou essa inferência? Do feminismo. Não, da escritura. Então, usar a história que é feita por homens, não inspirados por Deus, por homens que fazem revisão toda hora da história, toda hora, é um absurdo. Usar fontes extra-bíblicas, imperfeitas, e partir delas para então interpretar o livro perfeito, é um absurdo. Por exemplo, por muito tempo acreditou-se que Nero, ele pôs fogo em Roma. Mas Leandro Narlock, no seu livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, ele diz que provavelmente isso não seja verdade. Então veja, quando os próprios historiadores divergem, quando eles mudam a interpretação de um fato histórico, aí a gente também teria que mudar a interpretação da palavra de Deus, esse livro que é perfeito e imutável, é realmente um absurdo. A verdade é que a cultura tem sim um peso aqui. Foi a cultura feminista que moldou o pensamento de muitos pastores a ponto de os tornarem cegos para um texto simples. Não permito que as mulheres ensinem nem exerçam autoridade de homem, porque a razão disso, a causa dessa proibição é porque primeiro foi formado Adão. Como mostra o Wayne Grudem, até 1850 não havia nenhuma pastora sequer em todo o mundo. Mas aí aconteceu em 1848 a primeira reunião feminista e, coincidentemente, passagens claras como as citadas aqui passaram a ser polêmicas e começaram a surgir as pastoras. Wayne Grudem vai dizer que até 1950, 60, 98% das igrejas se mantinham fiéis à escritura e não consagravam pastoras. Mas a partir da década de 60, 70, começa a acontecer assim um boom de pastoras pelo mundo. O fato de que na década de 60 aconteceu a segunda onda feminista, na década de 60 acontece a segunda onda feminista, e aí coincidentemente começam a surgir muitas e muitas pastoras. Será que isso tem alguma relação? Com certeza. No seu livro Feminismo, Perversão e Subversão, Ana Carolina Campagnolo escreveu que as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com esta mulher, Elizabeth Stanton, que era antipática aos dogmas cristãos. Sim, se você quiser saber a base para o pastorado feminino, não procure em Paulo ou em Moisés. Procure em Elizabeth Stanton, Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft ou qualquer feminista mais próxima de você. A causa, então, da proibição em relação ao pastorado feminino, as mulheres pregando nas igrejas, não tem a ver com as sacerdotisas lá de fora. Não, você não encontra um paralelo bíblico para isso. Busque na Bíblia. Busque na Bíblia. E a causa que Paulo dá em Timóteo é: a mulher será conservada na missão de mãe. Não permito que as mulheres ensinem nem exerçam autoridade de homem. Todavia, elas serão preservadas na missão de mãe. Se as crentes tivessem filhos, no plural, elas saberiam que não daria tempo mesmo para ser pastora. Não haveria tempo hábil. Filhos são um trabalho em tempo integral. Se também as mães de hoje não ficassem terceirizando o tempo todo a educação de seus filhos, elas nem estariam brigando para se tornar pastoras. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, assistam. Deus chamou o homem para ser cabeça. Quando há uma pastora na igreja, essa ordem natural é desobedecida. A proibição não tem a ver com ser melhor ou pior, mas uma questão do melhor arranjo para o povo de Deus. Como mostra Wayne Grudem, o homem ele tem naturalmente uma predisposição que se adequa melhor, uma disposição que se adequa melhor ao ensino e liderança. E as mulheres ao cuidado. Enquanto feministas brigam para saber quem é melhor, Deus mostra que os dois são importantes, eles se complementam, cada um em sua função.
Enquanto as mulheres brigam pela liderança e os homens fogem da liderança, igrejas se tornam fracas e lares estão desamparados, pois as mulheres não têm tido tempo para estar com seus filhos, pois estão fazendo a obra. Um sacrifício que Deus não pediu a elas, lembrando que é melhor obedecer do que sacrificar. Além disso, outro grande problema é, Gruden mostra que na Europa, primeiro as igrejas adotaram o liberalismo, que é a crença de que a Bíblia tem erros. Depois, adotaram o pastorado feminino, depois o homossexualismo, depois morreram. Claro, se um cristão pode decididamente rejeitar uma passagem clara como essa sobre liderança, sobre o ensino feminino, por que depois eles não podem avançar um pouquinho mais e rejeitar também passagens claras sobre a sexualidade? Joe Owen disse, conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. A gente pode fazer uma aplicação disso aí em relação à heresia. Conceda ao erro teológico, às heresias, 1 centímetro. E a heresia tentará conquistar 1 quilômetro. De fato, conquistou a Europa. E o que restou? Boa parte dessas igrejas morreram. E aí, o que você acha? Deixe seu comentário aqui. Outubro de 2023, você pode viajar comigo para Israel, Egito e Paris. Fale com a Fernanda, o fone dela está aqui na descrição, aqui embaixo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.